Todos acharam? João 1, a partir do verso 43. Um texto, eu amo esses caras aqui, e eu já ministrei umas 1000 vezes nesse texto, e eu não sei se acontece com você, às vezes você lê a Bíblia e parece que é outra Bíblia, cara, porque você está vendo as coisas completamente diferentes. Amém? É porque a gente muda, eu aprendi que a gente muda. Amém? A Bíblia não muda, mas a palavra é viva e a gente muda. Então, conforme a gente muda, a gente passa naquela mesma passagem e fala, uau, eu nunca tinha percebido esse negócio. Enfim, eu queria compartilhar com vocês o ponto de vista que o Senhor me mostrou isso esses tempos, e eu oro para que seja bênção na tua vida. Amém? João 1, 43 em diante diz assim: No dia imediato resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não há engano. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Irmãos, Jesus mudou a história do mundo. Quem creia nele ou quem não creia, muitas pessoas têm a tendência de diminuir o Senhor, mas ninguém pode negar de que ele existiu. Historiadores ateus podem contestar algumas coisas, mas ninguém pode contestar o fato de que ele realmente existiu, e ele mudou a história. Amém? O lindo é que a história não terminou na sua morte. Após a sua morte, começou tudo de novo, num ciclo ainda mais poderoso, porque ele venceu a morte. Então agora nós não seguimos alguém que tem palavras bonitas, nós não seguimos alguém que veio trazer uma filosofia legal, nós não seguimos alguém que simplesmente tinha uma mensagem de amor, nós seguimos ao Rei dos Reis, que se manifestou em carne, que morreu e ressuscitou, e em carne subiu aos céus. O lindo é que esse Deus poderosíssimo, apesar da sua manifestação extremamente simples, eu acho que Deus zomba de Satanás quando ele faz essas coisas. Porque quando aqueles magos do Oriente, guiados pelos sinais que eles conheciam e pelas profecias, vêm até Israel, vêm até Jerusalém, para ver o rei que havia nascido, eles vão direto no palácio de Herodes. Se nascer um rei, deve ser no palácio. Aqui no palácio não nasceu ninguém, vocês estão enganados. Não, mas nós cremos nos sinais. Bom, se vocês souberem, Herodes dizia, se vocês souberem, me chamem também para que eu possa ir adorá-lo. E então, eles continuam seguindo aquela estrela e eles vão parar numa casinha simples. E olha, essa casinha simples já estava muito mais legal do que o lugar que Jesus nasceu. A simplicidade daquele lugar, daquele evento, não foi suficiente para ofuscar a glória do Senhor diante dos olhos daqueles que criam. E aqueles magos do Oriente, que devem ter vindo com uma grande comitiva, se prostraram e adoraram aquele bebezinho, entregaram incenso, ouro e mirra como oferta a ele, e com certeza voltaram felizes da vida para suas casas. Amém? Esse é o nosso Jesus. E Jesus, Deus, confiou, obrigado querido, confiou a continuação dessa obra a gente tosca, que nem eu e você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você fala assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor viu em mim, mas se o Senhor viu alguma coisa, eu acredito. É encorajador ter sido escolhido por Deus, porque Ele não nos escolheu baseado nos nossos méritos. Aliás, Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Amém? Eu tenho um pastor amigo meu que ele diz que ele é a piada de Deus. Ele fala, Deus contou uma piada me soltando para pregar o Evangelho. Parece que Deus zomba de Satanás, confiando uma obra tão grande
nas mãos de gente tão tosca como eu e você. Eu quero te encorajar falando dessa tosquice que nós temos. Porque nós não sabemos o que nós somos diante dos olhos dele. Queridos, tem uma coisa que eu tenho percebido que aflige os nossos dias. Não é novo, mas parece que tem se empoderado. Talvez pelo medo das trevas do que realmente está acontecendo em termos de avanço do Evangelho. Apesar de todo o investimento satânico para derrubar gerações. É um espírito de intimidação que eu não sei se já te assolou, mas a mim me assolou muito. E nesses tempos eu tenho percebido que o Senhor está quebrando esse espírito e eu oro para que Ele esteja fazendo isso aqui nessa tarde. É muito sério, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E se a gente às vezes lê, os tímidos não herdarão o reino dos céus, pensando só na timidez como um caráter de personalidade, tipo assim, alguém que é tímido, alguém que não fala muito, alguém que é meio caladinho, a gente está pensando errado. Eu percebo que os tímidos que talvez a Bíblia esteja falando, que não herdam o reino dos céus, são pessoas que sucumbiram a um espírito de intimidação. Um espírito de intimidação diz que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que você é a escolha errada, enfim, e você acredita nessa mentira e simplesmente aquela grande história que era para acontecer através de você, fica pelo caminho. Eu creio que Deus está quebrando isso nessa tarde. Amém? Perceba que o espírito de intimidação, ele te faz se enxergar pequeno, se enxergar menor do que você é, ressaltar muito mais as tuas falhas do que as tuas qualidades. Mesmo ele opera junto com o espírito de religiosidade, dizendo que você é um vermezinho, que você tem que achar muito bom que Deus teve misericórdia de você, e é bom você andar na linha para você não ir para o inferno. O espírito de intimidação, ele está sempre te cobrando alguma coisa que parece que ele nunca te dá uma solução ou um meio de avançar ou de superar aquilo. Ele nos paralisa verdadeiramente. E o nosso Senhor não é assim, amém? Sabe, às vezes eu vejo a história de Jesus escolhendo os seus discípulos, e é engraçado porque você não vê Jesus curando alguns deles e depois chamando, vem andar comigo. O cara que ele libertou de demônios, o cara queria andar com ele fala, não, você vai para a tua casa, para os teus. É engraçado porque parece que os caras que ele chamou para andar com ele só bastava falar, tu vem, me segue. Era algo suficiente. Eu vou te falar, não era gente perfeita. Não eram os melhores. Deus viu alguma coisa neles. Mas nessa passagem aqui eu vejo Deus fazendo uma cura tão linda, que eu quero ministrar sobre a tua vida, porque eu tenho certeza que quando Deus curar você, você vai levar saúde por onde você for. Amém? Eu tive a tendência de olhar para o contexto da resposta de Natanael ao que Filipe lhe trouxe. Deixa a gente seguir um pouco esse entendimento. Os judeus, nesse ponto, estavam debaixo da opressão do Império Romano. E na nossa nação, pelo menos na nossa geração, nenhum de nós experimentou o que é estar debaixo do jugo e da opressão de uma nação estrangeira que vem e domina você. A gente tem uma leve ideia porque a gente está debaixo do jugo e da opressão da nossa própria nação. Então, isso já é bem pesado. Mas eu fico imaginando você debaixo do jugo e da opressão de uma nação que invadiu a sua e tirou a tua identidade, tirou de muitas formas a tua liberdade, tirou, em muitos casos, a tua esperança de um futuro melhor. E quando você não vê saída, você tenta fazer as coisas da tua forma. Jerusalém, nessa época, no tempo que Jesus se manifestou, era um lugar que era efervescente o tempo inteiro. Tipo, tinha motim, tinha rebelião o tempo inteiro. Os judeus não simplesmente aceitaram aquilo ali, ai que legal, os romanos estão aqui, a gente vai ficar tudo bonzinho. Meu irmão, tinha black bloc para tudo que era lado. Não tinha bala de borracha na época, o pau quebrava naquele lugar ali. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que o Barrabás, que o povo escolheu no lugar de Jesus, ele estava preso por causa do motim onde morreu uma pessoa. E ele estava lá como um assassino.
Então, era um lugar que estava tenso. Era um lugar que, apesar, agora percebam um lado bem positivo, apesar de estar vivendo esse jugo, e que é totalmente conflitante com o passado glorioso que esse povo tinha até então, tem uma boa notícia correndo, amém? E às vezes uma boa notícia, quando não tem boa notícia nenhuma, ela se torna ainda melhor, amém? Havia mais ou menos 400 anos de silêncio profético, até que alguns eventos começaram a acontecer. 30 anos antes disso daqui, um sacerdote, cumprindo seu turno, recebeu a visitação de um anjo, e esse anjo disse que ele teria um filho, mesmo sendo ele avançado em dias e tendo uma mulher estéril. E como ele não aceitou aquilo de primeiro, o anjo falou: você vai ficar mudo até o dia que a criança nascer. E eu sei que aquele sacerdote sai mudo, se comunicando por umas tabuinhas na qual ele escrevia. O povo sabe, aconteceu alguma coisa, Deus apareceu para ele ali dentro. Eu creio que isso já é uma boa notícia, amém? Já não era simplesmente uma religião que estava acontecendo. O nosso Deus, aquele com quem nós temos uma história, apesar de que a gente não vê muita coisa acontecendo nos últimos anos, apareceu de novo. E de repente, a mulher dele, avançada em dias, que era estéril, começa a apresentar uma leve barriguinha. Meu amigo, aquela senhora está grávida. A notícia é boa, amém? A notícia é boa. Ao mesmo tempo, o anjo do Senhor visita uma mulher desposada com um homem chamado José e dá a ela a promessa, diz que ela foi agraciada aos olhos do Senhor e que ela vai gerar o filho do Deus Altíssimo, que o Espírito Santo vai cobrir ela com essa sombra e que ela vai dar um filho para Deus. Isso é contemporâneo. Dessa outra notícia ninguém sabia. Deve ter sido um rebuliço, porque José estava desposado com Maria e, meu amigo, ela, qual homem que ficaria confortável? Olha, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo. Tipo, é bem difícil. Deus teve que aparecer para ele também, em sonho, e falar: acredita nela porque é verdade. E é lindo porque a partir do momento que José creu, perceba isso, Deus nunca mais falou com Maria, só falou com José desde então. Deus escolheu uma família, amém? Beleza, essas coisas estão acontecendo. De repente, João Batista nasce. E agora a língua daquele sacerdote desenrola. E ele começa a profetizar sobre o filho dele. E era bem na hora da discussão do nome. Não, o nome dele vai ser João. Não, mas não tem ninguém na tua família com esse nome de João. Agora o sacerdote que estava mudo há 9 meses fala: não, é João. E blá, 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 e profetiza sobre o menino. Meu, outro milagre aconteceu. O cara que estava mudo está falando agora. Vocês estão vendo que as coisas estão... Tem alguma coisa acontecendo naquele lugar. Amém? Filho de peixe, peixinho é. Meu amigo, filho de sacerdote vai ser sacerdote. Só que João Batista é completamente diferente. Ele cresce nos desertos, se alimentando de gafanhoto e de mel. E quando ele começa a se manifestar a Israel, ele vem com uma unção poderosíssima. Mesmo o próprio Jesus testemunhava a respeito de João Batista, dizendo que dos profetas nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista, porque esse foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então tem algo acontecendo, cara, de todos os profetas que fizeram a história daquela nação, tem um agora que já nasceu cheio do Espírito Santo. Tem uma boa notícia rolando? Amém? O negócio está ficando bom. Beleza. João Batista começa a pregar: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ele começa a anunciar que um reino vem. E essa é uma boa notícia, porque aquele povo está debaixo do jugo do Império Romano. Amém? Está ficando bom o negócio? As pessoas, ele carrega uma unção que é inegável. Todo mundo percebe, cara. Ele chama os caras de raça de víbora, os caras continuam vindo. Ninguém matou ele ainda. Tipo, tem alguma coisa diferente nesse cara? Ele está batizando as pessoas para a remissão de pecados. Perguntaram: tu és o Cristo? Não, não sou. Quem tu és? Ele diz: eu sou o que foi dito pelo profeta. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele é a própria profecia. Agora, aquela boa notícia que é João Batista, tem uma boa notícia para nos dar. A boa notícia é: eu batizo vocês com água, mas vem um depois de mim, e esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então, ele está carregando uma boa notícia, de que vem um depois dele, que é maior do que ele não é digno nem de desatar as sandálias desse.
E é bom o povo se preparar porque ele está vindo. E de repente, um belo dia, sem aviso nenhum, na fila do batismo, próximo, daqui a pouco lá vem ele. E João Batista, cheio do Espírito Santo, discerne quem ele é. E diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele de quem eu estava falando. Esse é aquele de quem eu estava falando. E João Batista agora está dizendo, não, eu quero ser batizado. Jesus fala, me batiza. Não, eu tenho que ser batizado por ti. E tu vens a mim. Agora aquele que batizava quer ser batizado. E Jesus fala, nos convém cumprir toda a justiça. João Batista consente e batiza Jesus. Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo, lá ele jejua 40 dias, 40 noites, lá ele vence Satanás através da palavra, ele sabe a sua identidade, a fraqueza da sua carne não alterou em nada a sua forma de se mover diante de Deus, ele venceu Satanás da forma mais linda do mundo, sem fazer nada, simplesmente ficando quieto. Satanás dava alguma sugestão, ele falava, não, está escrito que papapá. Satanás tentava de novo, não, mas está escrito que... Você percebeu que para você vencer o diabo é só não obedecer? Amém? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Pronto, não precisa ficar rolando com bicho no chão. Basta você não obedecê-lo, sabendo qual é a vontade de Deus. Como é que eu resisto ao diabo? Cara, sujeitando-se primeiro a Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus. Então, quando o diabo te sopra uma, você fala, oh, não parece com o meu pai. Tchau. Bom, mas esse não é o assunto. Eu sei que Jesus começa, então, a chamar pessoas. A boa notícia que a boa notícia trouxe se manifesta. E ele encontra Filipe. E não se fala muito a respeito do encontro de Jesus com Filipe. Sabe que Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, blá, blá. E Filipe vai até Natanael, vai reto em Natanael. E Filipe traz uma boa notícia para Natanael. Sabe, eu tenho lido um livro esses tempos que fala porque o evangelho é uma boa notícia. Não tem a ver com isso daqui que eu estou pregando. Mas esse negócio da notícia está queimando dentro de mim, cara. Amém? Porque quando você ouve uma boa notícia, isso mexe com você. Eu recebi uma boa notícia ontem a respeito de uma coisa que não tem nada a ver com o evangelho, mas eu sei que foi Deus que me presenteou. E, cara, eu sei como é bom ouvir uma boa notícia. Filipe não deve ter vindo, tipo assim, tenta dar tom de voz para a Bíblia, amém? Encontramos aquele de quem escreveram os profetas Moisés, Jesus de Nazaré, filho de José. O cara está falando para Natanael que aquele... Pensa bem, era um povo que tinha um passado glorioso e está vivendo um presente miserável. Diferentemente de muitos povos que não creem em Deus, os judeus tinham uma promessa de que o Messias viria. Amém? Então assim, se você tem uma promessa da parte de Deus para se agarrar, as tuas circunstâncias podem mudar a qualquer momento. Amém? Ele diz, encontramos aquele, pensa no brilho nos olhos, tipo assim, eu nem consigo dar a ênfase que eu imagino que ele deve ter dado na notícia que ele deu. Encontramos aquele cara, deve ter pegado no colarinho de Natanael, e ter ficado uns 2 minutos olhando para a cara dele, falando, mano, não sei nem como é que eu te falo. Encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. Aí a parte B da notícia, Jesus de Nazaré, filho do Zé. Eu comecei a perceber algumas coisas, cara, porque a resposta de Natanael, parece que Natanael esqueceu a parte A da notícia, ficou só com a B. Ele fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, cara? Pensa num bairro muita treta da cidade aí, pense em algum. Pronto, imagina que a notícia é que Jesus veio de lá. Sabe o que é que isso fala comigo, cara? Que quando a gente está debaixo de opressão, presta atenção, quando a gente está debaixo de opressão, eu sei que nessa hora muito está apontando para o bairro do outro, parem com isso. Quando a gente está debaixo de opressão, quando as nossas circunstâncias, quando o que nos cerca não é muito legal, a gente tem a tendência de acreditar que a gente não é nada daquilo que a gente poderia ser. A gente tende a ser reprimido pela intimidação.
Eu creio que não devia ser fácil para um judeu andar pelas ruas da sua cidade e vendo que a polícia agora fala uma outra língua, tem um outro uniforme, presta reverência a um outro rei e ainda chama ele de Deus. Tipo, é muita afronta num lugar só. Trata as tuas coisas sagradas como se não fossem nada. Não dá valor para o que você dá valor. Imagina alguém entrar na tua casa, mexer naquela gaveta que ninguém mexe e sair usando as suas coisas como se não fosse nada. Isso tem a tendência de nos sufocar, de acabar com a nossa autoestima. Amém? De acabar com a nossa autoestima. E quando você se vê pequeno, você não vê nada melhor do que você, cara. Se você não consegue enxergar como Deus te vê, fica muito difícil de você se enxergar fazendo história. E eu quero crer que o Senhor escolheu a mim e a você para fazer história. Não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. E Ele é tão bom e tão sábio, para você não se achar, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então aquele que é bom vai estar com a gente, nos capacitando a fazer essa obra e fazer história. Jesus fala para Filipe, Filipe fala para Natanael, e Natanael tem um feedback não muito legal de uma notícia maravilhosa. Às vezes choca, porque o Messias, aquele de quem escreveram Moisés e os profetas, vem de Nazaré, é filho do Zé, e está logo ali, cara. Tipo assim, os romanos ainda estão acolá, e ele está aqui, na cabeça dele deve ter dado um nó. Tipo assim, como assim é ele se ainda está tudo assim? Sabe, às vezes a gente acha que a história vai mudar num piscar de olhos, num raio, e que você não vai fazer parte disso, você só vai ficar aplaudindo vendo as coisas mudar. Não, cara. Você vai precisar crer e se mover junto com isso, até que as coisas comecem a acontecer, e talvez os teus olhos não vejam essas coisas mudando, mas saiba que se você recebeu algo bom, e você passar isso da maneira mais sadia para alguém, um dia você vai fazer parte daquela grande nuvem de testemunhas, acompanhando aqueles que vêm depois de você, falando, vai cara, porque valeu a pena. À medida que você caminha, você está dizendo que o nosso trabalho não foi em vão. Está me acompanhando? Ou seja, ele fala do Messias, ele fala de Jesus, e Natanael se apega na parte, tipo assim, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa. Filipe então diz para Natanael, vem e vê. Glória a Deus, Natanael topa, e ele vai até Jesus. Eu não sei qual foi a impressão que ele teve quando ele viu Jesus, mas a Bíblia nos garante que ele não tinha nem parecer, nem formosura, para que nós o desejássemos. Eu me lembro que uma vez eu estava numa escola Abapai, que acontece lá em Imperatriz, no Maranhão, meu amigo Daniel Alencar faz essa escola todos os anos lá no sertão mesmo, e a gente ministrando uma vez, foi um derramar, foi uma coisa linda, cara, estava uma choradeira, rolou atos proféticos, tinha um espírito, uma atmosfera maravilhosa, de repente veio uma menina chorando para mim e fala, Rodolfo, cara, sabe, eu acho que Jesus era parecido com você. Aí eu falei, e eu estava chorando, eu estava assim, meu Deus, por quê, minha irmã? Ela fala, porque a Bíblia diz que ele não tinha nem parecer, nem formosura. Eu falei, cara, tu tem coragem ainda de falar isso na minha cara? Mano? Sério, eu falei, meu, que cara de pau. Mas eu falei, que sinceridade. Tá bom. Ele me ama, eu sei que ele me ama. Minha esposa me ama. Amém, amém, amor, te amo também. Natanael deve ter olhado para Jesus e pensado, Nazaré. E Jesus, pelo que ele disse, ele devia estar com um sorrisão na cara. E dizendo, eis aí um israelita, em quem não há dolo. Meu amigo, o que Jesus está dizendo de Natanael, é muito maior do que Natanael. Ele está dizendo que Natanael é alguém sem defeito, um perfeito israelita, que é alguém que é um exemplo. Ele está falando, olha esse cara, sendo que é o cara que acabou de destratar ele, o cara que acabou de pensar, de Nazaré não vem nada que preste. Você está vendo o conflito? Jesus mente? Ele mente? Não, mas você já conheceu alguém perfeito? Não vale dizer você, tá? Não, eu conheci.
Eu vejo ele no espelho todo dia. Não é disso que eu estou falando. Você já conheceu alguém perfeito? Alguém que não tem falha? Alguém que não errou? Alguém que é o perfeito, que pode ser um exemplo perfeito de alguma coisa para alguém? Tu conheceu alguém? Nem eu, cara. E Jesus está olhando para Natanael e dizendo: eis aí um israelita em quem não há engano. Nessa hora, Jesus quebrou as pernas de Natanael. É muito linda a forma como Deus nos vê, cara. Porque quando Ele fez a mim, quando Ele fez você, Ele escreveu a nosso respeito antes da fundação do mundo. E sabe o que? Ele não escreveu falha a teu respeito. Ele não escreveu defeito seu. Ele não escreveu tuas fraquezas. Ele escreveu o plano dele para a tua vida. E quando Jesus olha para Natanael, que é isso que o ofício profético faz no Novo Testamento, ele dá um mergulho dentro de você. Ele, no meio daquela bagunça, ele encontra aquele tesouro que ele colocou, que ele escondeu dentro de você. Ele cata aquilo, ele chama para fora a existência, o você que existe aos olhos de Deus, e ele deixa você ver o que você foi feito para ser, e aquilo cura a tua baixa autoestima, porque você fala: cara, apesar de tudo isso, Deus me ama, Ele vê algo bom em mim. Jesus disse para Natanael que Natanael é uau. Natanael, uau, cara, você é demais, cara, não tem engano em você. E Natanael, que estava, tipo assim, fala: de onde tu me conheces? Para falar, tipo assim, obrigado, né? Valeu, mas de onde você me conhece? Tipo assim, imagina, finalmente alguém viu o meu valor. Tipo, de onde tu me conheces? Jesus responde: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. E aí a gente vê um Deus que conhece a tua história antes de você aparecer na história, cara. Sabe, muitas vezes eu contei o meu testemunho. Eu conto meu testemunho ainda hoje, para lá e para cá. Eu amo contar o que Deus fez em mim, porque essa é uma mensagem que só eu carrego. Mas é lindo perceber que eu não posso limitar o meu testemunho ao dia que eu encontrei Jesus, ou a meses antes, ou então por causa do que as pessoas sabem a meu respeito, a partir daí eu conto meu testemunho. Não, eu era o cara de uma banda famosa, eu estava perdido nas drogas, eu estava doente, depois de repente vem Jesus, me cura, me liberta e me dá uma vida nova, e olha como Ele é lindo, realmente Ele é tudo isso. Mas sabe o que? Jesus conhece a criança que eu era antes de ninguém me conhecer. Ele sabe como eu chorava no quarto quando eu era criança. Ele sabe as dores que eu tinha quando eu estava no colégio. Ele sabe cada detalhe da minha vida. Ele conhece você antes de você aparecer na história, cara. Ele conhece você antes de ninguém te conhecer. Ele sabe quem você é. E Deus olha para a tua criança, Ele olha para a criança que você é aos olhos dEle. E Ele chama essa criança para fora. Alguém inocente? Alguém que ama a verdade? Esse é o nosso Deus, amém? Eu sei que quando Ele chama o tesouro de Natanael para fora, olha o que Ele faz. Aquilo que assolava Natanael perdeu as forças. Agora Natanael pode ver. Agora já não interessa Nazaré, já não interessa o Zé. Interessa é que ele sabe o que ninguém sabe. Interessa que aquelas palavras de Jesus fizeram algo com Natanael. Não é simplesmente ele me conhece, ele me viu quando ninguém me via. É tipo assim, ele trouxe para fora um Natanael que consegue ver grande. Amém? Quando Ele chama o verdadeiro você para fora, Ele chama a existência alguém que consegue ver grande. E naquela hora, Natanael se prostra e diz: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Maluco, Natanael foi longe, cara. Porque Pedro só foi ter essa revelação dada pelo Pai anos depois. Natanael está dando ela de cara. Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Você percebe como Jesus pega um cara que ouviu uma boa notícia a respeito do Messias e só ficou pensando: poxa, de Nazaré. De repente esse cara está dizendo: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Você percebe a cura que aconteceu no jeito desse cara enxergar o mundo, enxergando Jesus? Ele foi curado por Jesus ali, cara.
Jesus quebrou o poder do espírito de intimidação, Ele está chamando um povo para fazer a história, mas Ele vai libertar esse povo, a verdade liberta, Ele vai libertar esse povo daquilo tudo, desse tempo que te amarra. Agora Natanael se prostra e diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele está colocando Jesus lá em cima, aquele que ele tinha acabado de menosprezar, dizendo, de Nazaré, ele agora está dizendo, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E deixa eu te falar, Jesus cura o teu jeito de ver, e quando você vê quem ele realmente é lindo isso, cara, parece que Natanael exagerou, mas não tem nada que você fale de Jesus que seja exagero. Você concorda comigo? Se eu falar que ele é o ser mais amoroso de toda a história da humanidade, eu estou exagerando? Se eu disser que ele é todo poderoso, que ele é criador de todas as coisas, eu estou exagerando? Não estou. A gente nunca vai ter problema de falar quão bom ele é, porque a gente nunca vai exagerar. Aliás, o máximo que você consiga exagerar a respeito do Senhor, naquele dia que você o vê face a face, você vai falar, uau, eu não imaginava quão grande tu és. Esse é o nosso Deus, amém? Natanael olha a grandeza do Senhor, porque agora ele pode ver grande. E agora Jesus encontrou alguém que pode ver grande, amém? Ele encontra alguém que enxerga grande. E ele diz, se tem uma coisa que impressiona a Deus é fé, cara. Ele falou, só porque eu falei da figueira, eu nem fiz nada, só falei da figueira, só porque eu falei da figueira tu crês? Então deixa eu te colocar num lugar ainda mais alto. Então eu te digo, coisas maiores do que essas ainda tu verás. E vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Perceba, ele não está liberando isso só sobre Natanael, ele está liberando sobre aqueles que creem. Você crê? Você sabia que Jesus prometeu que você veria coisas maiores, e depois dessas maiores, e depois dessas maiores, e depois dessas maiores, e que você veria céus abertos? Eu acho lindo, cara, porque quando Jesus se batizou, a Bíblia fala do céu se abrindo, amém? Quando ele desceu as águas, os céus se abriram, e Deus declarou, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você já percebeu que, num detalhe, que não fala do céu fechando? Não é legal isso? Que o céu se abriu, e não há relato algum do céu fechando depois. E depois Jesus está dizendo aqui para Natanael, após o seu batismo, eu te digo que a partir de hoje você vai ver os céus abertos, você vai ver os céus que estão abertos, amém? Ou seja, o céu estava aberto. É lindo ou não é isso? Que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele está diante da morte, mas isso é muito louco, porque quando um cara está diante da morte, e ele está morrendo por amor ao Senhor, e o Senhor venceu a morte, quem que você acha que está vindo buscar ele, a morte ou a vida? Boa, porque Estevão está tomando altas pedradas e está dizendo, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Está ligado que esses céus estão abertos sobre você? Que basta Jesus chamar o verdadeiro você para fora, para que você possa ver grande. E a partir daí, ele vai começar a liberar coisas que para os outros vão ser loucura, mas para aqueles que conseguem ver quem ele é, vai ser simplesmente uma questão de fé em fé e de glória em glória sendo transformados. Meus irmãos, quando eu entreguei a minha vida para Cristo, a intimidação era uma coisa que me assolava. Porque eu tinha vergonha do que eu estava fazendo, eu me sentia o pior de todos. E de repente, vem Jesus e diz para mim, eu vou fazer uma coisa em você, quando ele ministrou cura no meu corpo físico. A pessoa que orou por mim disse, o Senhor hoje está te curando para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. E eu era o bicho mais pecador que eu conhecia, mas Deus não mencionou nenhum pecado meu. Ele mencionou o amor que Ele tinha por mim, o que Ele ia fazer por mim, através de mim, a partir do momento que eu soubesse quem Ele é. Então, nunca foi o Senhor dizendo, você é um usuário de droga, você é um maconheiro, você é um promíscuo, você é isso. Ele nunca me pôs para baixo,
Muito pelo contrário, Ele chamou à existência o que eu fui feito para ser desde o princípio. E era eu então que dizia o nome do meu pecado para o Senhor, porque o amor dEle me constrangia. Eu ficava pensando, como é que Ele me ama? Se eu sou um promíscuo, se eu sou um usuário de drogas, se eu sou um mentiroso, se eu sou um egoísta, se eu sou isso, se eu sou aquilo. E a lista, meu amigo, é interminável. Você vai dar a lista do teu pecado. Sabe o que se chama isso? Você ser confrontado com a santidade dEle e de repente o teu pecado aparece. E agora é hora de você botar isso para fora. Receber o amor dEle, aceitar o amor dEle sobre a tua vida e perceber que o amor dEle transforma você, em primeiro lugar, arrancando de você aquilo que nunca deveria ter estado em você desde o princípio. Você não nasceu mentindo. Você não nasceu usando drogas. Jesus conhece a criança que você é. E Ele chama a existência, essa criança inocente de novo. Ele nos faz inocentes de novo. De repente, Jesus entrou na minha vida, e agora eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, porque agora, eu me lembro quando eu não usava mais droga, eu passava numa blitz, por exemplo. Eu falava, meu, como é bom passar numa blitz, cara. O policial me mandar parar, para aí, agora eu não estava mais com medo, eu falava, claro, seu polícia. Boa tarde, sorriso na cara. Cadê o documento? Está aqui. Posso dar uma olhada no carro? Fica à vontade, meu irmão. Toma teu tempo, eu não estou com pressa. Não tem mais medo dentro de mim. Andar na praia simplesmente e falar, cara, não preciso de um baseado para achar isso daqui lindo. Meu, era uma outra vida. Só que de repente, eu não consegui mais viver nessa vida nova, na vida velha que eu tinha. Então eu precisei dar alguns passos que deixou muita gente braba. E quando vieram perguntar, por que você fez isso? Cara, Jesus, Ele me libertou das drogas, cara. Você é um traidor, você é um miserável, você é isso, você não presta, você não... Tipo, já vem a intimidação de novo. E você começa a aceitar, cara, será que eu sou isso tudo mesmo? Você sabe que teve tempo que eu ficava lutando, não. Muita gente falava, você abandonou a banda. E eu falava, não abandonei. Abandonou, não abandonei, eu saí. Saiu quando? Na hora que eu saí. E eu ficava lutando com isso. Olha que lindo. Um dia o Senhor me falou, para de lutar com isso, você abandonou. Eu falei, até tu. E eu não senti acusação naquilo que o Senhor falou. Foi engraçado. Porque Ele me falou a verdade, mas de um jeito que eu não me senti acusado. E cara, glória a Deus pela Bíblia, porque aí eu fui ler quando Pedro foi chamado pelo Senhor. Aí Pedro estava lá pescando, pescador dos bons, provavelmente filho de pescador, neto de pescador, que tinha uma família para sustentar, porque lá na frente você vê que Jesus curou a sogra de Pedro, que tinha uma sociedade, porque ele era sócio de Tiago e de João, amém? Estavam lá pescando, uma noite ruim de pesca, cara. Qual pescador que nunca teve uma noite ruim? Estão lá limpando a rede, vem Jesus com a multidão, posso usar o teu barco para pregar? Pode, fica à vontade. Jesus sobe no barco, prega uma palavra, Pedro fica, uau. Jesus fala, agora tu, volta para o lago, vai pescar. Pedro fala, olha, eu não peguei nada a noite inteira. E em outras palavras, isso nem é hora de pescar. Mas por causa da tua palavra, ninguém fala desse jeito, por causa da tua palavra eu vou. E Pedro vai lá, imagina todo mundo olhando para Pedro, Pedro vai lá, tipo, estou indo. Tem uma multidão na praia, ele não foi secreto, tipo assim, olha, se não der certo ninguém viu. Não, ele tá correndo risco de andar por fé na frente de todo mundo, meu irmão, podia ser o maior mico da vida dele. Ele vai lá, é para jogar rede mesmo? É, joga rede. Nesse mar que não peguei nada, tá bom. Joga a rede, daqui a pouco o barco começa a balançar, cara. A Bíblia diz que encheu tanto peixe que o barco quase afundava e as redes se rompiam. Os outros barcos tiveram que ajudar Pedro. Meu irmão, avivamento na praia. Amém? De repente, tem peixe que não acaba mais, velho. E Pedro não está mais nem aí para o peixe. Pedro está rastejando aos pés de Jesus, porque a grandeza daquele milagre só mostrou o quão grande Ele é. E Pedro agora está dizendo, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus diz, não tenha medo, a partir de hoje, tu serás pescador de homens. Vem e me segue. Você vê o que Jesus faz com Pedro? Ele faz a mesma coisa que faz com Natanael. Ele para de olhar pequeno, não tenha medo. Olha grande, você vai ser pescador de homens. Vem e me segue. E aí a Bíblia conclui algo que me salvou. Porque diz, então Pedro, abandonando tudo, seguiu ao Senhor. E eu falei, ufa, Jesus, obrigado. Eu já estava achando que... obrigado, Senhor.
O Senhor está sempre nos encorajando, cara. Não interessa quem você acha que você é, não interessa quem dizem que você é, interessa que aos olhos dele, você não faz a menor ideia de como você é. Aos olhos dele, tem tudo aí dentro, capaz de mudar a história do lugar e do tempo onde ele te colocou. Você não foi chamado para fazer parte de uma religiãozinha. Você não foi chamado simplesmente para ser o chato na faculdade. Você não foi chamado simplesmente para botar um adesivo no teu carro e falar, aleluia, como é bom. Ser um crente, como é bom. Você foi chamado para mudar a história, cara. Você tem ideia do quão grande é isso? É Ele em você, curando os teus olhos, te fazendo ver grande, para que você possa vê-lo como Ele é. O problema é que quando a gente não enxerga direito quem a gente não consegue ver quem Ele é. Você percebe, você vai matar essa daí fácil. Quando você vê gente que fala, Jesus, ele foi uma pessoa muito boa. Tipo, quando as pessoas diminuem muito Deus, é porque elas já têm problema com elas mesmas, cara. Não é que elas se acham mais do que Deus, não, é porque elas não se acham nada. E aí elas têm a tendência de achar que Ele também não é grandes coisas. Mas a partir do momento em que Deus começa a nos edificar por dentro e transforma nos nossos olhos, cara, a gente olha quem Ele é, e Ele é grande demais. E quando você vê a grandeza do Senhor, então Ele começa a te mostrar um futuro maior ainda, e meu amigo, coisas maiores. Está no plural, amém? É uma atrás da outra, você vai sendo encorajado o tempo inteiro, porque para quebrar o espírito de intimidação, Jesus manifesta o amor dele e libera encorajamento sobre a tua vida, encorajamento, encorajamento, encorajamento. Ele está chamando a gente para fora, cara. A igreja são chamados para fora, amém? Ele está te chamando para fora. Não é tempo de você simplesmente se contentar e vir na igreja e esperar que o pastor faça todas as coisas para você, ou esperar um congresso para que os preletores façam alguma coisa por você. É tempo de você ouvir, absorver, entender que estão passando um bastão para você que é vivo e que traz vida para dentro de você. Por favor, se coloque de pé no teu lugar, a gente vai estar orando. Amém. Esse dia foi longo, eu sei. Mas perceba isso daqui é um encontro da célula, certo? Em células são grupos menores, onde as pessoas têm mais intimidade. Então, esse daqui é um grande encontro a respeito de intimidade com Deus. De Deus dar um mergulho dentro de você e pegar quem você é. Ele mergulha dentro de você, Ele chama para fora aquela pérola que Ele te fez para ser. Ele não tem problema de pensar grande a teu respeito, cara. A Bíblia nos encoraja a isso em diversas partes. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Por favor, curva a tua cabeça e feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu oro, eu te peço que o Senhor venha sobre nós. E permita que os teus filhos e filhas tenham uma experiência com o teu amor. Dê a nós pela fé, Senhor, a visão do teu rosto. Tente ver pela fé o rosto do teu Deus. Mas eu te encorajo a olhar para o rosto do teu Deus sorrindo sobre você. Não um rosto bravo, não um rosto de reprovação. Não, nada disso que a religião pinta.
mas o rosto daquele que encontrou o que estava perdido. Ele encontrou o que era dele, o que estava nele, o que foi feito para ele, o que foi feito para voltar para ele. Ele encontrou. Em Lucas 15, há 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. As 3 falam da alegria do pai de ter de volta o que se perdeu. Natanael era mais um judeu no meio de tantos, provavelmente com raiva de Roma, provavelmente sem uma visão de futuro muito legal. E o Senhor está sorrindo sobre ele, dizendo: você é grande, cara. A tua identidade é linda. Mas eu sou tão falho, Senhor. Mas o desenho original não tinha falha alguma. E é isso que o Senhor vê quando Ele olha para nós. Não é porque Jesus achou algo que Ele nunca tinha visto. Não é porque Ele achou aquilo que era para ser desde o princípio. E Ele olha para cada um de nós e vê o desenho lindo que o Pai fez. Que o Espírito Santo de Deus chame isso para fora nessa noite. Ele está te chamando para fazer parte de algo grande. Por isso Ele tem que te mostrar o quão grande Ele é. Ele tem que curar os teus olhos. O Espírito Santo de Deus vem sobre os teus filhos e filhas e traz uma transformação de dentro para fora. Eu oro para que essa luz que o Senhor colocou lá dentro, ela venha crescendo dentro de nós, à medida de lançar todo o medo para fora. Sim, Tu és o amor, e a partir do momento que o amor perfeito se manifesta, Ele lança fora o medo. Então, de dentro para fora, que o Senhor venha trazendo luz para cada área do nosso ser, para cada área da nossa vida. Eu oro para que o Senhor consuma tudo que nós temos por dentro. Eu oro para que o Senhor chame à existência a nossa verdadeira identidade, que não tem nada a ver com o que as circunstâncias ao nosso redor produziram, não tem nada a ver com o que o mundo fala a nosso respeito, não tem nada a ver com a nossa visão limitada. Seus olhos veem além. Eu oro, Paizinho, que o Senhor libere esse olhar de amor sobre cada um de nós, para que nós possamos experimentar, Senhor, que há uma obra linda, que ainda nem começou, mas está pronto a vir à luz. Sim, Senhor, Teus filhos e filhas são um desenho Teu, apropriado para essa época, para essa geração. E quando as notícias dizem que não tem jeito para essa geração, basta o Senhor consertar um. Porque se o Senhor consertar um, o Senhor conserta qualquer um. E a partir de um para o outro, a Tua luz vai se manifestando. Pai, eu oro para que Seus filhos vençam totalmente o espírito de intimidação. Nós quebramos agora, Senhor, o poder opressor desse espírito de intimidação que tem assolado o mundo. E eu chamo à existência, Pai, as pessoas corajosas que vão avançar. Eu chamo à existência agora esses filhos e filhas que são valentes nas Tuas mãos, são flechas nas Tuas mãos, que serão lançadas tão longe, tão alto, vão acertar perfeitamente o alvo, porque o Senhor os tem nas mãos, o Senhor os sabe para onde os enviar, com qual missão. Pai, em nome de Jesus Cristo, surpreenda o mundo com a Tua manifestação nos Teus filhos, surpreenda o mundo, Senhor, com o Teu poder redentor, surpreenda o mundo, Senhor, com o que o Senhor pode fazer através de pessoas comuns, que aos Teus olhos nasceram para a realeza. Sim, os Teus filhos e filhas nasceram para a realeza, Senhor.
Senhor. Eles nasceram para as coisas excelentes, eles nasceram para serem invencíveis, eles nasceram para ser irresistíveis. O que eles carregam é um fogo que não se pode apagar, um fogo que o Senhor acendeu e não se pode apagar. Eles carregam uma luz que dissipa todas as trevas, e esta é a tua presença. O Senhor disse: eu sou luz no mundo, e disse para os seus discípulos: vocês são luz no mundo. Pai, eu oro para que em nome de Jesus Cristo o Senhor derrame sobre nós esse óleo que nos consagra, essa unção nova, essa unção fresca, própria para esses dias, própria para esses tempos. Num mundo tão pervertido, Senhor, que os teus filhos e filhas sejam santos, porque eles estão naquele que é santo. Num mundo de tanta treva, Senhor, que os teus filhos sejam luz. Num mundo de tanto ódio, que eles sejam amor. Num mundo de tanta cegueira, que eles enxerguem. Que os ouvidos deles estejam abertos para as tuas palavras. Basta o Senhor nos chamar pelo nome. Basta o Senhor dizer que se importa. Basta o Senhor ver o que ninguém vê. E tudo em nós será transformado. Nós te agradecemos, Jesus, por ter liberado todas essas coisas há tanto tempo atrás. Mas nós queremos desfrutar daquilo que é nosso por herança. Para isso nós precisamos entender e crer. Portanto, eu oro para que o Senhor ative a fé que os teus filhos têm em ti, operando através deles. Em nome de Jesus, amém. Olha aqui para mim. Ano passado eu estive numa conferência em que eu vi um evangelista alemão muito conhecido dos nossos tempos, chamado Reinhard Bonk. Quantos já ouviram falar? Ele faz cruzadas na África e milhões de pessoas aceitam Jesus em cada uma dessas cruzadas. E vê-lo ministrando é algo lindo, porque é o evangelho mais simples que eu já ouvi na minha vida. São evangelistas. E aquele homem que muitas vezes pregava sentado, ele sentava para ministrar, já é um senhor de idade. Ele estava liberando tesouros que ele aprendeu com uma experiência andando com o Senhor todos os dias da sua vida. E ele liberou algo que eu nunca me esqueci. Ele disse assim, que Deus uma vez falou um negócio para ele que ele achou até, ele se recusou a pensar naquilo porque era grande demais para ele. Sabe quando Deus fala algo tão grande para a gente que a gente fala, não, menos, Senhor, menos. Ele disse que Deus disse para ele uma coisa. Falou assim, filho, você sabia que a minha palavra na sua boca tem o mesmo poder da minha palavra na minha boca? Ele ficou, uau, tipo, você sente tipo assim, é quase que a gente fala assim, menos, Senhor. E Deus disse para ele, a minha palavra na sua boca tem o mesmo poder da minha palavra na minha boca, porque é a minha palavra. Então ele nos encorajava naquela conferência, pregue o evangelho, fale da palavra de Deus, fale de Jesus, ela é eficaz. Jesus vai fazer o que você disser que Ele faz. Mostre o que Jesus fez na palavra, libere isso e Ele vai fazer o que a palavra dEle diz que Ele faz, porque é a palavra dEle, e essa palavra na sua boca é poderosa. Viva a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, se agarre na palavra de Deus, porque essa é a nossa identidade. Quando Jesus foi questionado por Satanás sobre a sua identidade, para onde ele recorreu? Para a palavra de Deus. Essa é a nossa identidade, o nosso DNA está aqui. Amém? Que Deus te abençoe com um novo encorajamento, que você possa viver esses dias a partir daqui, absorvendo tudo isso no teu espírito e sendo essa luz que você foi feito para ser. Se você puder, dê um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno. Amém?